programa da Igreja Metodista. Queremos saudar a todos os colegas pastores, pastoras, a todos os nossos irmãos e irmãs, com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos na segunda parte do artigo 12 de Religião do Metodismo Histórico, que é do pecado depois da justificação. E nessa parte 2, antes eu gostaria de ler a palavra de Deus no texto do Evangelho de João, o capítulo de número 8, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Dando continuidade a esse artigo 12 de religião, nós observamos essas palavras de Jesus falando que aquele ou aquela que vive na prática do pecado, né? Aquele ou aquela que comete pecado, ele se torna um escravo do pecado. Portanto, há uma necessidade de haver o perdão de Deus, o arrependimento em seu coração. Uma coisa é pecar como um acidente de percurso. Outra coisa, como nos disse Jesus, é ser dominado pelo pecado e viver constantemente na prática do pecado. Eu não quero decepcioná-lo, especialmente você que acredita que há ou que existe super crentes, que existe pessoas super poderosas, homens e mulheres que são super crentes, super poderosos. Mas eu gostaria de te dizer que na Bíblia você vai encontrar registrado a história de vários homens e mulheres, grandes homens e mulheres, usados e usadas por Deus, mas que pecaram, que caíram em armadilhas da tentação, da autossuficiência, da prepotência, que pecaram por serem humanos, sujeitos às paixões e às fraquezas humanas. Mas estes homens e mulheres que foram considerados grandes heróis da fé, como por exemplo Davi e tantos outros homens e mulheres, pecaram porque, como seres humanos, caíram em armadilhas que levaram ao erro, à prática daquilo que é errado. Mas não ficaram prostrados. Se arrependeram dos seus pecados e tiveram as suas vidas transformadas pela graça de Deus. Estes homens e mulheres, eles admitiram as suas fraquezas. Admitir a nossa fraqueza é alguém que reconhece que precisa da graça e do perdão de Deus. Admitir, portanto, a fraqueza não é um sinal de fraqueza. Ao contrário,
é um sinal de reconhecimento que toda a força que nós precisamos, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem do perdão, ela vem da manifestação da graça e da bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, estes homens e mulheres, mesmo depois da justificação, clamaram o perdão e a graça de Deus sobre a sua vida. E essa ideia de que admitir o nosso erro é admitir a nossa fraqueza, ela é até uma ideia maligna que muitas vezes há na vida de nossas comunidades de fé, de muitos de nossos irmãos e irmãs que vivem uma fantasia, uma hipocrisia e que não reconhecem que precisam do perdão, que precisam do arrependimento, que precisam da graça do Senhor, que sem o Senhor nada são. Parece que muitas vezes as nossas comunidades são comunidades de verdadeiros santarrões, e não existe isso. Isso seria prepotência, arrogância espiritual. Nós temos que ser humildes e reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, a nossa pequeninez, e assim pedir perdão ao Senhor e receber dele o seu poder, a sua graça e a sua bênção. Não sei se você já reparou o número de pessoas que muitas vezes estão nessas circunstâncias, ligadas às igrejas evangélicas, dentro delas, fazem parte da comunidade, às vezes liderança, bispos, pastores, pastoras, homens, mulheres, líderes, evangelistas, missionários, missionárias, mas que não aprenderam que são seres humanos. Eu sou um ser humano. E como um ser humano, eu estou sujeito a falhar, a errar, a pecar. E, portanto, eu preciso ter humildade, reconhecimento, quebrantamento para reconhecer os meus erros, para pedir perdão se eu falhei com você ou com alguém. Isso não é um sinônimo de fraqueza, mas é de força no Senhor, para que nós possamos assim vencer os desafios da vida. Nós, metodistas, cremos que o perdão de Jesus Cristo, ele alcança o mais vil pecador ou pecadora. Ele alcança a todos e todas. Muitas vezes os escribas e fariseus não acreditavam nisso e censuravam Jesus quando ele comia com pecadores, quando esteve na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, e de tantos outros homens e mulheres que cometiam erros e pecados, mas a presença de Jesus ali era também a manifestação da graça e do perdão de Deus. O perdão de Deus que alcançou prostitutas, adúlteras, corruptos, impostores e tantos outros seres humanos que pecaram, que estavam doentes dentro deste mundo bíblico, deste mundo espiritual, mas que uma vez alcançados pela graça de Deus, através da vida e do ministério de Jesus, tiveram seus pecados perdoados. A mulher adúltera é um exemplo disso. A samaritana, na beira do poço, também é um outro exemplo disso. De uma mulher até religiosa, que vivia dentro da religião samaritana, mas que estava na prática do adultério, e já tinha obtido vários relacionamentos
mas que não eram casamentos. Eram homens que ela tinha talvez até roubado de outros casamentos ou de outros relacionamentos. Mas aquela mulher, quando teve um encontro com Jesus à beira daquele poço, Jesus transformou a sua vida e disse: se tu soubesse quem te pede de beber, tu é que me pediria e eu te daria a água viva, e do teu interior fluirão rios de água viva. E ela então teve que reconhecer que ele era profeta, vindo da parte de Deus para abençoar a sua vida. Ela largou o seu cântaro e saiu correndo, proclamando que a sua vida agora tinha sentido, porque ela recebera o perdão de Deus em seu coração. Então eu espero que você não se escandalize, mas o bispo vem desta origem. Eu era um adolescente alcoólatra. Eu era de uma família de pessoas que não eram evangélicas, onde havia brigas, discórdias, muita bebida, vício, mas Deus transformou a minha vida e a vida da minha família. E se Deus fez isso comigo, Ele também pode fazer com você e com a sua família. Basta você reconhecer o seu erro, o seu pecado, abrir o seu coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Note bem, aceitar Jesus não é aceitar uma igreja, não é aceitar uma religião, não é aceitar o metodismo, não é aceitar talvez a Assembleia de Deus, mas aceitar a Jesus é aceitar o Filho de Deus, aquele que morreu por você, que morreu por mim, que morreu a nossa morte, para nos dar vida. E assim nós recebemos o perdão. E se porventura na caminhada vier a cometer algum outro erro, eu já sou liberto do vício há mais de 40 anos, mas talvez eu cometa outros erros no meu modo de falar, de agir com alguém. Eu tenho que reconhecer, pedir perdão e tirar aquele erro, aquele pecado, aquela prática da minha vida pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu preciso deste perdão. Então a graça de Deus, ela alcançou a minha vida. E que esta graça de Deus alcance a sua vida. Ou talvez ela já até alcançou, mas você voltou a pecar, voltou a fazer algo errado e agora não quer retroceder, não quer reconhecer que precisa se arrepender. Então, que ela alcance a sua vida. O reverendo John Wesley, fundador do movimento metodista, ele, certa feita, deu um seguinte conselho para que buscássemos o perdão e a misericórdia de Deus em nossa vida. E ele disse o seguinte: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua? Ele faz esta pergunta. Você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. John Wesley nos dá um conselho: importune o trono da graça de Deus. Ore, busque o perdão, a graça, a maturidade espiritual, porque somente assim, ele afirma, você receberá a misericórdia de Deus na sua vida. O pecado, ele entristece o coração de Deus. Deus fica triste quando nós pecamos. Portanto, não podemos, ser uma pessoa cara de pau.
que vive entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas se erramos, mesmo estando na igreja, mesmo sendo crente em Jesus, vamos reconhecer os nossos erros. Vamos abandonar a prática do pecado. Vamos orar e vamos clamar a graça e o perdão de Deus sobre a nossa vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nesta oportunidade, nós queremos colocar a vida do teu filho, da tua filha, a nossa vida nas tuas mãos e clamarmos mais uma vez o teu perdão, a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Muitas vezes estamos na igreja, somos crentes em Jesus, mas não queremos ser hipócritas e nem prepotentes. Mas se pecamos, Pai, nós queremos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, queremos pedir perdão ao Senhor, ao nosso irmão, à nossa irmã com quem pecamos, e queremos, Pai, reconhecer que precisamos do teu perdão, da tua graça, da manifestação da tua misericórdia sobre a nossa vida. Por isso nós nos dobramos em oração e clamamos o teu perdão sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Hoje estamos na segunda parte do artigo 12 de Religião do Metodismo Histórico, do pecado, depois da justificação. E na próxima semana nós vamos continuar ainda nesse mesmo artigo, numa terceira parte. É um artigo comprido e queremos explicar sem correria. Então, semana que vem, vamos ter a terceira parte deste artigo 12 de Religião do Metodismo Histórico. Nós queremos convidá-lo para estar conosco nesta sexta-feira, dia 30, em nossa vigília regional de oração, a partir das 21 horas, dirigida pelo distrito de Juiz de Fora. Participe conosco por este mesmo canal do YouTube e cremos que será uma grande bênção de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Deus te abençoe, um bom descanso, em nome de Jesus. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é o vencedor. Ele o supremo, guiando com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império esplendor. Tem Jesus no seu governo, cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor,
e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor.